Então, senhores, brotei um vídeo aqui de leve aqui. E o vídeo vai ser o tema hoje, um tema que o vídeo pediu para patrocinar, sobre a série Sopranos, né? E, na verdade, sobre dois personagens, na verdade, sobre um personagem, né? Pra falar a grande verdade, que é o personagem que acaba meio que se fudendo muito firme dentro da série. Que é o caso do Christopher Moltisanti, né? Que aí, cara, o Christopher, ele tem uma coisa muito engraçada, porque nessa série de mafiosos, o que eu acho bem interessante é que o cara, ele sempre quer provar alguma coisa, né? E muito do tema do vídeo é sobre isso, essa questão de validação e até que ponto essa validação externa ela pode te causar um definhar, né? Definhar do próprio homem à medida que ele vai fazendo merda. E uma coisa interessante é que o Christopher, ele sempre quis ser um exemplo para aquela coisa de honrar o pai, né? Que já começa numa merda daí. Porque o que seria honrar o pai? Aí você vai pensar, não, honrar o pai seria você fazer alguma coisa que seu pai quer, que seu pai deseja, você seguir os caminhos dele, um caminho que ele propôs para você. Só que isso sempre leva a merda, porque às vezes você não é um espelho do seu pai. E muitos pais acabam projetando muito isso dos filhos, né? Que você seja alguma coisa que ele quer, que ele deseja, que ele não conseguiu ser. E bota um peso muito grande em cima dos filhos, ao ponto de que eles acabam sendo sufocados e sendo destruídos, né? E o Christopher tem quando ele é apresentado dentro da série, você vai vendo ele fazer um monte de merda. Então ele se torna um executor, sangue frio, ele vai tendo... Porque quando você vê os primeiros episódios, ele vai tendo aquela coisa do conflito, né? Então mata a primeira pessoa, ele vai fazendo um monte de coisas que ele deve fazer sendo um homem meio que um homem sujo daquele grupo, né? Daquele grupo de mafiosos. E a vida dele vai sendo pautada nessa busca de aprovação, seja na visão do pai dele, do passado, de querer ser um homem honrado perante a própria visão de que o pai dele era, e também querendo que o Tony Soprano reconheça ele e consiga colocar ele num cargo alto dentro das grandes famílias, né? O que acaba sendo uma vida muito indigna, né, cara? Você vai fazendo tudo moldado ao que as pessoas querem, aquela validação externa que as pessoas esperam de você. Então o cara fala, mate não sei quem, ele vai lá e mata. Faça isso, ele vai lá e faz. Então ele não tem um próprio sentido da vida, ele não consegue ter um próprio caminho. O caminho que ele já está tendo na vida dele ali no começo da série já é mostrado que é uma visão do que ele queria representar, ou ser uma representação do próprio pai dele, né? Que ele considerava um grande homem. E uma coisa foda sobre esse tipo de pessoa é que, por exemplo, você pega alguém que teve um pai foda, que construiu alguma coisa muito foda, você já desce na vida, desce pra vida no caso, né? Já com aquela coisa, eu tenho que ser parecido ou melhor do que meu pai, ou minha mãe, coisa do tipo. E o Christopher tinha muito isso, né? Então ele estava sempre à sombra do pai dele, aí ele tinha aquela pressão do Tony, mas o Tony tratava ele como um ativo descartável. Alguém para usar e descartar quando precisasse. Só que, como ele tem a sombra do pai e tem ali e tinha o Tony também como um exemplo de alguém fodão, ele sempre tinha aquela coisa na cabeça, aquela cobrança. Eu tenho que ser alguém melhor, eu tenho que me tornar alguém melhor. A essência do cara é basicamente atrelada a isso. Então ele perde meio que a racionalidade dele em detrimento a isso, porque ele tem que se tornar foda, ele tem que ser melhor do que o pai dele, ou um homem maior, ou o mesmo nível que o pai. Só que talvez ele nunca consiga. Então você pega, por exemplo, essas pessoas que, sei lá, o pai foi um político muito famoso. A gente pode pegar o exemplo do Biden, por exemplo. O Biden, querendo ou não, ele foi viveu a vida toda como um político. E aí você vê o filho do Biden, eu tenho certeza, cara, que essa pressão de ser um cara foda, de ser um cara bem sucedido na política ou na vida, ferrou a vida dele. Tanto é que o cara era um viciado em crack, né? E fora as outras merdas que ele fazia na vida dele, que eu não vou nem entrar aqui, senão o vídeo vai de arrasta pra cima. E aí você começa a ver essas pessoas que têm um pai, ou tiveram um pai muito foda, que cobraram que o filho também fosse muito foda, o cara acaba meio que preso a essa sombra do pai. Então um exemplo muito bom com um amigo, eu tinha um amigo na infância,
que o irmão dele não era foda como um ser humano foda, que fez de grandes feitos, mas era um cara extremamente reconhecido no meio social, né? No meio da rapaziada, todo mundo conhecia ele. As mulheres, então, conheciam muito ele. E tem uma cena que esse cara ficou muito puto, esse vídeo eu lembro disso até hoje. A gente estava sentado numa praça onde o pessoal se encontrava, onde os jovens, né, na minha época, a gente sentado conversando, e aí chega uma morena, cabelão cacheado por bonita, fala, oi, tudo bem, posso falar com você? Aí ele olha assim, com aquela, caralho, quem é essa mulher? Será que essa mulher tá chegando em cima de mim, quer alguma coisa? Aí ele levanta assim, né, ele tava sentado, ele levanta tudo, aí aperta a mão da mulher, a mulher fala assim, sabe onde tá o seu irmão? Que eu não vi ele hoje. Eu não vi o seu irmão hoje. Eu queria falar com ele, queria encontrar com ele, mas eu não vi ele hoje. Ele tá por aqui? Eu lembro até hoje, cara. Eu fecho os olhos, eu consigo lembrar a cena do rosto desse moleque, tipo assim, do sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho de que, eu vou foder hoje, mas sumindo, evaporando, e aquela cara fechada, tipo assim, de puto. Aí ele virou pra mulher e falou, não sei não, procura você. Aí a mulher, tá bom, foi e saiu. Ele passou, cara, ali, sei lá, as próximas 2 horas de cara fechada e puto. Porque ele era literalmente a sombra do irmão dele. O irmão dele era mais descolado, o irmão dele era mais reconhecido, era mais cobiçado pelas pessoas ao nosso redor. E isso afetava o cara de uma forma absurda. Então, porque ele por mais que ele fosse... Ele era melhor, cara, no irmão dele em muitos aspectos. Só que ele não tinha aquele reconhecimento social que o irmão dele tinha. Ou seja, ele estava sempre à margem do irmão. E você, quando está à margem de alguma pessoa, seja pai, mãe, irmãos, ou pessoas ao seu redor, você tende a buscar de uma forma meio doentia aquela aprovação e aquela validação das pessoas ao seu redor, né? É uma coisa realmente tenebrosa. E aí o engraçado é que na série você consegue perceber que o Christopher, ele era meio que um narcisista compensatório. Então, tipo assim, ele não quer apenas viver, ele quer ser visto, sabe? Ele quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, reverenciado e validado. É aquela típica coisa do narcisista que ele quer ser recompensado pelo tipo de vida que ele leva e pelo aquele narcisismo que ele tem. Então ele não vive, ele não tem uma vida. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso. Às vezes você tem um cara que ele tem um gosto, ele gosta de certos tipos de coisas que ele não fala para as pessoas, porque aquilo não recompensa ele. E isso era muito comum. Eu não sei hoje se é assim, né? Mas lembro que no passado, quando apareceu o Justin Bieber, eu lembro que tinha Justin Bieber, era 2 coisas, Justin Bieber e aquele filme Crepúsculo, né? Então eu via caras que não gostavam disso, cara. Os caras não gostavam, mas eles basicamente passaram a assistir e conhecer o filme Crepúsculo e começar a escutar músicas do Justin Bieber só pra ter validação das mulheres ao redor deles, cara. E eu olhava aquilo e falava, eu não sabia o que tava errado, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Por quê? O cara tem aquela coisa daquele narcisismo compensatório que ele faz as coisas pra ser reconhecido a todo momento. E dentro da série, cara, o Tony, como filho da puta que ele acaba percebendo isso, né? Ele percebendo isso, e ele usa o afeto como isca. E muitas das pessoas que conseguem perceber esses tipos de narcisistas, e eu conheci alguns anos atrás, que era assim, ele não tinha o reconhecimento do pai dele, então qualquer coisa que você desse pra ele de reconhecimento, fala, pô, tu fez isso muito bem, pô, tu é foda, cara, você conseguia ali o afeto do cara que beirava uma coisa nojenta, entendeu? Ele tinha aquela validação de narcisismo compensatório dele. Então, como o pai dele não deu isso pra ele, ele fazia as coisas pra ser reconhecido. E o Tony, ele consegue perceber isso e fala, eu vou usar isso como se fosse uma coisa benéfica pra mim. Ele usa, confunde muito, cara, ele faz uma confusão na cabeça do Christopher, onde ele confunde aquilo como um afeto, mas na verdade é uma funcionalidade. Por quê? Ele dá aquele afeto, ele chega pro cara, pega o cara e fala, oi, tudo bem, abraça, faz tudo aquilo, mas no final das contas fala, então, porra, te abracei, tomei um café aqui com você. Pô, mata 5 caras ali pra mim, que eu preciso que você mate. Aí o cara para e pensa, pô, será que eu devo fazer isso? Coisa que o Christopher nem faz, ele nem pensa nisso, ele vai e executa, porque ele já recebeu a recompensa ali, que é aquela validação externa que ele tá tendo do Tony, né? E o Tony usa isso de uma forma extremamente absurda dentro da série até a destruição do Christopher, né?
E aí começa aquela situação de o cara ter uma crise de identidade. Por quê? No caso, o nome Montsant, né? Que ele acaba herdando, do pai dele meio que se transforma numa maldição. Porque se o pai dele foi um cara fodão, e se ele tem aquele nome, ele tem que ser alguém fodão. Seja fazendo um filme, tendo filhos, tendo uma biografia, ou crescendo dentro da organização. Ele tem que ter um nome, ele tem que ter alguma coisa que as pessoas parem e pensam nele, né? É igual aquele meme que tem um áudio que é engraçado e o cara fala assim: pô, cara, você tem que ter um nome, você tem que ser alguém reconhecido pela comunidade. O cara fala. Aí, pô, o cara usa o exemplo, o Zezinho morreu. Ah, Zezinho morreu, né? Gente boa. Mas o cara nunca fez nada, nunca fez uma merda, nunca foi conhecido. O nome dele não é o nome que as pessoas lembram. Aí o cara usa o exemplo, fala: pô, tem um cara que tem um vulgo, que tem um apelido chamado Pirulito. Porra, o Pirulito ia no bar, ele brigava no bar, ele batia em todo mundo, comia várias mulheres, usava droga pra caralho. Aí do nada aparece alguém falando: pô, mataram o Pirulito, mano, na linha amarela lá no Rio de Janeiro. Pô, que isso? Passaram o Pirulito? Pô, passaram o Pirulito. Que isso, mano? O que aconteceu? Vamos pegar quem foi que fez isso aí. Aí o pessoal bota aquela camisa, aquela estampa de camisa, que é a estampa de camisa mais tenebrosa que tem, é o cara com uma asinha de anjo assim. Aí é saudades, Pirulito. Aí no baile o cara fala: não, pera um minuto de silêncio aí, o amigo Pirulito morreu. Cantar uma música aqui pro Pirulito, aqui pro finado Pirulito, aqui em reconhecimento a ele. Então esse tipo de coisa entra na cabeça do cara graças ao fantasma que ele tem. Alguns vão ser o pai, a família, né? O cara vai ter um pai foda, uma família foda, e ele não consegue ter reconhecimento. Um cara que eu acho que tem muito isso, eu posso estar errado, mas que eu sinto muito isso, é aquele jornalista pilhado, né? Se vocês conhecem. Ele vem de uma família de médicos e tudo mais, uma família bem requisitada na medicina. O irmão dele é médico, e ele sempre quis ser fodão. Não sei se vocês já perceberam, o pilhado sempre tem aquela coisa, pra quem não conhece, de querer ser um jornalista fodão. Então ele tava na Globo e ele fazia qualquer coisa para ser reconhecido. Tanto é que tem aquele caso famoso dele, que ele vai pra uma cama com a mulher que dava pra um ex-presidente, não sei se era ex-presidente ou presidente da CBF. Aí ele, com a mulher na cama, depois de ter dado uma comida na mulher, ele começa a gravar a mulher falando vários tipos de coisas sobre esse presidente. E aí esse vídeo acaba rodando todos os meios de comunicação. Ele é demitido da Globo e ele fica muito puto com isso, né? Porque ele queria ser reconhecido, ele sempre quis ser reconhecido, então ele quer ser aquele cara querido pelo meio futebolístico. Então ele puxa o saco de muito jogador de futebol, muitas pessoas que fazem uma resenha com ele vão no canal dele. Ele sempre quis ser reconhecido. Então quando ele não é reconhecido, o pilhado, é até engraçado que ele começa a odiar muito aquelas pessoas que não reconhecem ele. Então ele fala muito mal da Globo, ele critica o Neymar porque o Neymar nunca deu uma exclusiva para ele, o Neymar nunca deu um afago ali no ego dele, mesmo ele tentando. Então ele tem muito isso, cara. E essas pessoas vivem muito esse tipo de coisa porque elas estão presas naquele fantasma, naquela maldição que tem da vida delas, de referência de alguém. E elas querem ser tão vistas, tão reconhecidas como aquele alguém que elas têm no pedestal. E no caso talvez do Pirata seja a família dele, no caso do Christopher seja o pai dele e a organização que ele faz parte. Então essas pessoas vão fazer de tudo, até coisas imorais, para conseguir e até se destruir, em muitos dos casos, para conseguir chegar naquela situação onde elas são validadas, né, cara? E isso você vê diversas formas, cara. Seja em relacionamento, em família, ambiente de trabalho. Porra, vocês nunca tiveram alguém no seu ambiente de trabalho que o cara, ele tem um potencial, ele podia ser alguém melhor, ele podia subir de cargo, mas ele fica ali puxando o saco de alguém, ele quer ser um capacho, ele aceita a humilhação só para ser reconhecido por uma única pessoa, cara. Por aquele chefe ou por aquele núcleo ali que não liga para ele do ambiente de trabalho. O cara quer ser reconhecido e ele se prostitui e até perde meio que o valor dele, que ele poderia potencializar, em prol dessa validação externa, cara. É muito doentio você olhar isso de fora, porque você para e pensa: por que aquela pessoa tá fazendo isso? Mas aquela pessoa simplesmente vai lá e faz. E o problema dos caras que são assim, como o Christopher, é uma coisa muito curiosa, que ela sempre tem um Deus. Ela sempre tem um Deus.
Que, por exemplo, como o Christopher não teve pai, né? O pai dele morreu quando ele era muito novo. Ele precisa de uma figura, um símbolo, a qual ele pode reconhecer e adorar. Isso acontece muito com homens, né? Então, às vezes, às vezes eu vejo uns caras, tipo assim, eles eram uma coisa, eles entraram no relacionamento e eles se tornaram outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque ele tem um Deus ali que tá dando aquela validação pra ele, aquela validação externa pra ele, e tá ajudando ele a ter mais validação externa, e ele se propõe a aceitar, se condicionar aquele tipo de coisa que aquela pessoa tá pedindo a ele. Então, por exemplo, você vê o caso das pessoas que entram na federal. Uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, aí ela tá naquele ambiente. E dentro daquele ambiente vai ter os deuses ali. Então vai ter pessoas que estão naquela hierarquia social que são mais benquistas, são mais queridas. E aquelas pessoas vão fazer meio que eu sempre digo que é um rito satânico, cara. Elas vão falar, ó, passe por esse rito satânico aqui pra você ter você ter, não minha adoração, mas o meu reconhecimento. E aí você ganhar talvez um pouco da adoração que eu tenho, meio que de tabela aqui por estar perto de mim. E aí você vê pessoas que falam que eu vou virar bissexual, eu vou começar a usar drogas, eu vou começar a viver uma vida de farra. Isso nunca foi a vida da pessoa, sabe? Nunca foi. Mas para ela se manter naquele ambiente, ela tem que se propor a isso. E para ela tancar aquele ambiente, ela tem que estar daquele modo. É aquele mesmo caso que às vezes... E tem um caso que é engraçado. Uma vez eu tava com... Foi uma das últimas vezes que eu saí com meus amigos da época de infância, né? Uma vez a gente tava sentado, isso umas 9h30 da noite. A gente tava sentado, todo mundo sentado. Aí os caras entraram na minha mente. Os caras começaram a contar as histórias, o que a gente fazia, como a gente vivia e tudo mais. Aí, cara, eu tava ganhando bem. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: vamos todo mundo pra pista agora. Eu banco tudo. Eu falei, não, vou bancar tudo. Eu saí com a rapaziada, querendo viver aquele momento que a gente tinha no passado, né? Aí quando eu cheguei no ambiente, cara, aí eu fui vendo cada um. Ficava vendo, um tava procurando onde eu comprar cocaína no meio da Lapa. O outro tava extremamente bêbado, caindo no chão, vomitando. Aí eu olhando assim, cara, eu falei, cara, não dá pra ficar nesse ambiente, cara. Eu vou entrar aqui com a rapaziada. Aí eu falei, vamos entrar no Lapa 40 graus. Não sei nem se existe mais esse lugar. A gente entramos no Lapa 40 graus, cara. E aí os caras doidão, porra, se drogando e bebendo. E o outro roubando bebida dos caras. E fazendo merda. Dando em cima de mulher que tava com o cara. E uma hora eu olhei assim e falei, cara, não tem como, cara. Não tem como estar nesse ambiente, isso aqui não vale a pena. E nem era por questão de reconhecimento, era simplesmente por uma questão de você querer resgatar aqueles sentimentos do passado que você tinha com aqueles caras. Mas aquilo passou, né? E eu simplesmente fui embora, cara. Eu falei, ó, só, vou pagar a rodada de cerveja aqui, rapaziada, e vou ali no banheiro. Eu peguei e desci, peguei um táxi e voltei pra casa. Aí no dia seguinte, na tardezinha, eu saí de casa, fui fazer alguma coisa, não lembro o que eu fui fazer. Aí encontrei com a rapaziada, a rapaziada, que isso, cara? Meteu o pé, sumiu. Aí eu falei, não, pô, tava passando mal e tudo mais. Aí, pô, não, mas tem que fazer mais isso foi muito bom, relembramos os velhos tempos. Aqueles velhos tempos passou, cara, passou. Seja por reconhecimento, ou seja pelo momento ali de você estar vivendo aquelas coisas do passado, aquilo passou. Aquele sentimento você não vai ter mais, sabe qual é? Só que o cara que busca muito esse tipo de validação, ou essa necessidade desses momentos do passado, né? Ele não consegue compreender que aquilo não vai, você não vai ter mais aquilo. Foi as primeiras experiências, você tinha uma outra idade, uma outra cabeça, era um outro momento. E os caras não conseguem ter isso. Eles acreditam que em algum momento eles vão conseguir reproduzir aquilo. Talvez de 100 tentativas, 2 eles consigam proporcionar aquilo. Vai valer a pena para eles, mas para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena, mas para eles vale. E você fazer esse discernimento geralmente é muito difícil, né? Em alguns casos beira ao impossível. Então você vai se condicionando ao ambiente, aquela coisa pelo ego, né? Pela vaidade. Você vai se condicionando a crer que você vai chegar em algum momento de conseguir ser aquele espelho seu, né? Que no caso do Christopher era o Tony. Mas no final das contas você nunca vai chegar àquilo, porque o Tony, como na série é bem visto, ele usa o Christopher como se fosse um ser descartável para fazer coisas que ele não queria fazer, o que ele quer demandar para alguém que é descartável, que é uma coisa perigosa, que é uma coisa que
Ele não quer botar a mão na massa e é muito mais fácil usar um descartável que é fraco, que como eu posso dizer, não só psicologicamente, mas emocionalmente frágil, ao ponto que ele pode controlar, porque o cara vê ele como um deus, vê como ele um espelho do que ele deveria ser e do que ele quer ser. E é aí que mora o perigo. E aí, com o tempo, que no caso acontece na série, mas não em todos os casos com homens da sociedade, é aquela ilusão de que você se torna o homem útil, né, cara? Porque, por exemplo, vocês ouvintes gostam disso, né? Vocês encontram uma mulher totalmente fragmentada. Aí a mulher, caralho, biluteteia, fala que já foi abusada, já aconteceu isso e aquilo, aí fala dos relacionamentos dela, aí você dá o mínimo de carinho pra ela, você sente que você é um homem útil. Porque perante toda a sociedade você é só mais um, você passa na rua, você é mais um, por seus pais você é só uma pessoa qualquer, pra todo mundo, em todos os ambientes você é só mais um homem. Mas aquela máscara que a pessoa propõe, que geralmente é uma mulher, né, propõe a você, que você vai ser um homem útil, um soldado leal, uma pessoa fria que consegue executar tudo que aquela pessoa quer e tem o reconhecimento, essa porra é muito sedutora, cara. Isso pega muito o Christopher nessa série, né? Então ele se torna aquele soldado leal, o cara que é o matador frio, que é sempre sóbrio porque executa as coisas muito bem, e o roteiro deixa muito claro isso quando você consegue perceber como o Christopher ele é visto, ele é meio que programado para executar as coisas dentro da série. Mas só que isso, como eu disse, isso cobra um preço. Então, o cara, ele começa a executar um monte de coisas, um monte de ações para ter reconhecimento. Só que você ficar matando pessoas, limpando corpos, fazendo um monte de coisa que, querendo ou não, por mais que você seja um assassino, uma pessoa da máfia, vai te cobrar um preço, você precisa de uma válvula de escape. E aí, quando o Christopher ele se droga, ele começa a se drogar, se torna um viciado, cara, não é por prazer, você percebe que é só pra se dopar, sabe qual é? Então ele foi lá, acabou de executar um cara que, pô, ele viu que não necessariamente precisava executar, que o Tony pegou meio que pesado. Aí ele fala, porra, eu vou me drogar, vou me anestesiar aqui pra poder conseguir tancar essa realidade. Ele não consegue compreender que ele está sendo usado, que ele vai ser descartado em qualquer momento. E que o afeto que o Tony diz ter por ele é só uma ilusão. Ele prefere, para tancar essa realidade, para continuar exercendo o homem útil, o que ele faz? Se droga, para preencher esse vazio que ele tem no peito. E na psicologia o pessoal chama isso de autorregulação emocional, né? Porque quando o homem ele não consegue construir seu valor interno, porque pelo menos a base do homem é construir um valor interno, né? De coisas que você quer fazer, de coisas que você tem como os seus valores, mesmo que você não consiga executar todos, que é impossível, mas você tem ali uma base de valor, você constrói isso, você consegue ver a sua vida sem necessariamente depender, porque você vai querer, mas você não vai depender de uma coisa externa. Então, você sempre vai ver aquele cara que é a base dos meus amigos que estão no Brasil, que é aquela seguinte coisa. O cara tá com 2 filhos, uma mulher tenebrosa. Tu olha pra cara da mulher, tu fala, meu Deus, meu irmão, não aguento, não consigo olhar na cara dessa mulher. Mas o cara só tem aquela mulher, aquela opção que sobrou pra ele, depois de ele estar todo detonado financeiramente, fisicamente, psicologicamente, esteticamente, o cara tá detonado em todas as áreas possíveis. E aí ele sabe que a vida dele é uma merda, então ele trabalha, quase não tem dinheiro, o que resta pra ele? É aquele mesmo papo, o cara trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo é se dopar com bebida, com droga, em alguns casos com pornografia, ou, em uns casos mais específicos, com trabalho excessivo, porque quando ele tá trabalhando, querendo ou não, ele tem um momento que ele sente que ele tá realizando alguma coisa que ele é produtivo, né, cara? Mas no final das contas é uma ilusão, porque ele só tá querendo encontrar alguma coisa internamente que consiga preencher o vazio dele, né, cara? Mas em muitos dos casos ele não vai conseguir, porque ele não tem aqueles valores internos, ele não tem aquela coisa que ele consegue fazer, que ele gosta de fazer e que não busca uma validação externa. Ele não tem, ele não conseguiu criar isso e provavelmente não vai conseguir. E aí que começa a merda que acontece em todas as áreas, né? Por quê?
O Tony, ele bem visto na série, ele não era um cara burro. Ele sabia que o Christopher idolatrava ele. Ele sabia que o Christopher, se ele usasse palavras de aprovação para inflar o ego dele, ele conseguiria acalmar o cara a qualquer momento, conseguiria fazer o cara executar os planos que ele queria. Mas o Tony, ele é visivelmente, cara, ele é um manipulador. Ele sabe como as coisas funcionam, sabe como manipular o cara e fazer o cara se tornar até mesmo funcional, né? Porque durante toda a trama, ele é um cara funcional, ele consegue executar as coisas de uma forma bem funcional e fria, né? Mas você vê uma coisa bem interessante. Enquanto o Tony, dentro da série, ele transformava o Christopher numa visão de que ele era reconhecido, chamava ele de, não, uma hora você vai conseguir, uma hora eu consigo ver em você um grande potencial. Ao mesmo tempo, ele também rebaixava ele como um cara instável, como um moleque e tudo mais quando ele tava fazendo merda. Então, cara, é uma coisa muito cruel, porque o cara, ele vai lá, a pessoa, seja homem, mulher, qualquer tipo de pessoa, ele vai falar que você é especial, que você tem um grande potencial, ele vai colocar isso na sua cabeça, mas em qualquer momento que você mostre uma falha, porque é uma pessoa que te ama, quando você mostra uma falha, ela vai falar, pô, cara, eu sei que você falhou, mas eu reconheço que uma hora você vai conseguir, vai tentar te dar uma força moral. A pessoa que gosta de você, a pessoa que espera algo de você. Só que o Tony não. O Tony, quando via que ele tava fraquejando, que ele tava instável, ele punia, ele falava, você é fraco, você é um moleque, você é instável, e fazia com que o ego dele, o ego masculino do Christopher, acabava sendo corrompido por essa visão de utilidade, né, cara? E mulher faz muito isso, cara. É impressionante. A mulher tem um poder pra fazer isso. Eu tenho uma tia que... Cara, quando meu tio conta isso é muito engraçado. É muito engraçado e triste ao mesmo momento. Ele fazia tudo certo, cara. Tudo certo. Aí, quando alguma coisa estava dando errado, a minha tia chegava e falava pra ele assim, ó. Você já viu fulano, o vizinho? Pô, o vizinho, ele fez isso, né? Ele construiu isso, ele fez isso e aquilo. E começava a pegar no ego do meu tio, cara. Começava, tipo assim, a espetar e falar, pô, o marido da fulana é isso, o marido da fulana é aquilo. Cara, quando eu via meu tio falando essa parada de comparação, eu sentia na voz dele não é medo, não é pavor, não é nada disso, cara. É só uma frustração absoluta, sabe qual é? Absoluta. Porque em qualquer momento ele era comparado. Já contei esse caso, né? Esse meu tio, ele trabalhava... Porra, começo dos anos 2000 eu tava trabalhando na área de TI. E aí, cara, essa cena eu já contei, mas sempre é bom contar. Eu nunca vou esquecer essa cena. Tava eu, minha mãe, minha tia e minha prima. E aí, tava tendo uma coisa ruim no poste que tava tirando a eletricidade, né? E aí meu tio não tava trabalhando esse dia. Meu tio acabou tirando esse dia pra ficar tranquilão, ficar relax. E aí, de repente, ele saiu da porta de casa, ele saiu pro quintal assim, tinha um cara mexendo no poste. E tipo assim, meu tio dá uma vida pica pra minha tia, uma vida muito boa pras filhas dele. Tanto é que hoje ele tá nos Estados Unidos e vive muito bem, se separou dela. E aí tem a cena icônica, que doeu até em mim na época, e eu era bem novinho, era pré-adolescente. Aí um cara no poste, lá trabalhando, consertando o poste. E meu tio parou de braços cruzados e ficou olhando assim. Aí minha tia virou pra ele e falou assim, aí ó, isso aí que é um homem de verdade. O cara trepou lá do poste lá e tá consertando aquilo ali. Você não conseguiria fazer isso. Tem que esperar a luz voltar. Ela falou uma coisa desse tipo. Cara, ele olhou assim, cara. Ele tava tranquilo assim, ele olhou assim. Tu via a cara dele fechando, irmão. Ele virou as costas e entrou pra dentro de casa. Meu Deus, cara. É muito cruel, cara. É muito cruel. Como você pode dar tudo, cara. Você pode executar tudo. Você ser um homem, entre aspas, perfeito. Mas alguém sempre vai encontrar alguma coisa pra dar uma porrada no seu ego, cara. E é extremamente brutal, cara. Brutal, 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 brutal. E aí dentro da série, o Tony, ele vai vendo que o Christopher vai se fudendo, né? Porque fazendo um monte de merda, se drogando, tentando tancar aquela vida de merda que ele tem, ele vai percebendo que o Christopher vai deixando de ser funcional, vai deixando de ser uma pessoa controlável, até o momento que ele vai e acaba matando, né? O Tony acaba matando ele. E
e executando porque sem dó e sem remorso, porque percebe que ele não presta pra nada, ele percebe que o Christopher era fraco demais pra esse mundo. Mas fraco pra quê? Porque quem colocou o Christopher naquela situação, claro, tem parte do Christopher também, que ele tinha uma visão deturpada das coisas, ele buscava sempre a validação externa, mas aquela coisa, cara, quando você vê uma pessoa que ela tá andando no caminho torto, que você gosta daquela pessoa, você tem um apreço pelaquela pessoa, você quer recuperar aquela pessoa. Em nenhum momento o Tony ele consegue ter essa visão. Ele vê como uma peça descartável e quando ele tem que descartar, ele vai lá e simplesmente descarta, sem pensar duas vezes, sem ter nenhum tipo de remorso ou perceber que ele cultivou aquela destruição do Christopher, né? E aí, né, um spoiler, mas problema de quem não viu a série. Aí na sexta temporada, cara, tem uma parte que eu olho assim e falo, caralho, mano, deu vontade de entrar na tela e executar o Tony, cara. Que na sexta temporada, o Chris e o Tony, eles sofrem um acidente grave de carro, né? E o Christopher já tá bem viciado, bem fudido nessa parte da série. O Christopher acaba dirigindo em alta velocidade quando perde o controle do carro. E aí, cara, o Christopher tá ferido, tossindo sangue, todo fudido. E ele diz pro Tony que ele não podia fazer o teste, né, de drogas, porque o bebê dele tava pra nascer, né? E poderia ser tirado dele porque ele é um viciado. Aí com a filha dele podia ser tirado dele, né? Aí, cara, nesse momento, o Tony olha pra ele, cara, vê que ele tá todo fudido, todo arrebentado, decadente, viciado, fudido. Aí ele não consegue ter nenhum tipo de compaixão, cara. Isso que é a coisa mais nojenta, cara. E ele vê o cara como um drogado, uma pessoa instável, violenta, impulsiva e potencialmente perigosa pra ele, né? Em todas as operações da família. Aí o Tony vai lá, segura o nariz do Christopher, sufocando ele e acaba assassinando ele friamente, cara. Fingindo que foi tudo um acidente. É tipo assim, é foda. Usou de todas as formas possíveis, destruiu e depois descartou. Aí eu pergunto para os senhores ouvintes: isso não é parecido com mulher? É só um exemplo, hein? É só um exemplo aqui, hein? Isso será que não é parecido com o que as mulheres fazem com os homens da sociedade? Eu não sei. Eu deixo para os senhores pensar sobre isso. E sabe qual é o mais foda disso tudo? A questão da validação externa, cara, como ela é cruel. É que às vezes você nunca vai ter essa porra, viado. Você nunca vai ter isso, cara. Você nunca vai conseguir isso. Isso que é muito cruel, cara. Você pode buscar a vida toda, mas a sociedade é utilitarista, cara. Ela é foda, ela é cruel pra caralho. E dificilmente você pode ter essa validação externa. Algumas pessoas vão conseguir, mas muitas não, né? E o final do Christopher, cara, ele é muito simbólico, né? Que ele não morre por uma traição, tipo, se foi traído por alguém e morreu. Aí não morre, sei lá, porque alguém matou ele por vingança, cara. Ele morre porque ele não tinha valor, cara. Ele morre porque ele não tinha valor nenhum. Ele já não era uma pessoa de valor. Tudo que ele fez, tudo que ele é, não tem valor, cara. Não teve valor nenhum. No momento que ele tava mais fragilizado, mais fudido, os caras olharam pra ele e falaram: é um ser descartável, vamos descartar. E ele foi descartado pelo Tony, né? Aí o cara que passou a vida toda buscando validação dos outros acaba desaparecendo como se fosse um fantasma que nunca existiu, cara. Isso que é o mais cruel quando você olha o caso do Christopher na série, né, cara? Quando o Tony olha pro Christopher naquele carro destruído, cara, ele não viu o sobrinho, ele viu um fardo, cara. Esse que é o foda. É quando você percebe que as pessoas te veem como um fardo, como se fosse uma merda. Elas não conseguem ver valor nenhum em você, né? Isso é uma coisa muito cruel, mas faz parte da nossa vida, né? Em algum momento a gente vai ser visto como fardo ou como uma coisa, um peso na terra. E aí, como ele foi visto como fardo, ele acabou sendo morto, né? E sabe qual foi? Ninguém chorou, cara. Ninguém parou e pensou, pô, por que o Christopher morreu? Como ele foi morrer assim? As pessoas não viram ele como um homem, sabe? Como um ser humano. Simplesmente como só um assassino com uma pessoa descartável, uma pessoa para fazer certos tipos de serviços, e se não funcionasse, se fosse instável, as pessoas iam lá e acabavam com a vida dele. E foi o que aconteceu, né, cara? E essa que é a parada, a validação, a armadilha da validação externa, ela é muito cruel, porque tu passa a vida toda buscando isso, aplausos, reconhecimento, e você acaba se fudendo
enquanto você busca isso, né? Porque as pessoas que estão meio que projetando que você pode ter isso delas, na verdade elas não podem, porque é uma coisa espontânea, cara. Você fazer uma coisa, você ser reconhecido, não tem como você buscar, pelo menos eu vejo dessa forma, não tem como você buscar aquilo, sabe? É uma coisa que vem de uma forma genuína. Então você vai fazer alguma coisa e quando você menos esperar, as pessoas vão reconhecer e ver realmente que você conseguiu construir alguma coisa, que você conseguiu criar alguma coisa, que você conseguiu ser alguma coisa e ter um certo tipo de destaque, né? Não porque você buscou, mas sim porque você é. Só que infelizmente não é isso que acontece, né? E o caso do Christopher é muito mais simbólico, porque ele não é só uma coisa de máfia, porque você consegue levar isso para várias áreas da vida, para sua família, para os seus amigos, ambiente de trabalho, para os seus relacionamentos, para tudo, para tudo. A todo momento vai ter um Tony soprando na sua vida, o cara vai olhar para você, vai te dar ali migalhas de validação externa, mas no fim das contas ele está só te manipulando, aquela pessoa está só te manipulando, ela vai te usar e quando você não prestar, ela vai te descartar, sem pensar duas vezes. Só que aquela coisa, no caso do Christopher, ele simplesmente morreu. Na minha cabeça, né, como eu sou um ateu, eu acredito que acabou ali pra ele. Então acabou, então não tem mais nada. Mas agora imagina você passando por isso durante toda a sua vida e talvez tendo uma vida onde você vai ser usado e descartado pelas pessoas ou por alguma pessoa e simplesmente, cara, simplesmente você vai ver a sua vida toda percebendo que você se autodestruiu em busca daquela validação externa. Eu acho que isso é basicamente um inferno em vida, né? Que você nunca vai ter o reconhecimento, você não vai conseguir buscar mais reconhecimento nenhum porque você vai estar todo destruído e a sua vida toda você vai perceber que foi uma mentira, que foi só a busca por validação externa e no final você não teve absolutamente nada. A vida é cruel, né?